Ei, ei, queridos membros! Hoje vamos trazer para vocês uma história de amor cheia de emoção, tensão e reviravoltas. Então, vamos começar. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma história inesquecível. Naquela manhã, a cidade fervilhava. O sol acabava de despontar por trás dos arranha-céus, lançando um brilho dourado e quase misterioso sobre as ruas. Emily Parker, uma jovem de 25 anos, de cabelos castanhos presos de forma simples, pedalava apressada sua velha bicicleta, desviando habilmente da multidão que tomava as calçadas. No cesto equilibrava com cuidado 2 xícaras fumegantes de café em uma bandeja frágil. Emily não chamava atenção. Pequena, com traços delicados e um olhar que sempre trazia consigo uma sombra de preocupação. Trabalhava no Bean Haven, um pequeno café escondido em um beco tranquilo, frequentado por executivos e por alguns poucos que buscavam paz no meio do caos. O salário mal cobria as contas do hospital de Ethan, seu irmão de 17 anos, que lutava contra uma doença terminal e passara metade da vida em uma cama. Para Emily, cada dia era uma batalha silenciosa, contra o tempo, contra as dívidas, contra o peso da exaustão. A poucos quarteirões dali, em uma esquina mais sofisticada, Alexander King aguardava, apoiado com imponência em seu reluzente Bentley preto. Aos 30 anos, era a personificação do sucesso. CEO da King Enterprises, herdeiro único de uma fortuna incalculável. Alto, de presença marcante, rosto esculpido como mármore e olhos azuis frios como o mar de inverno, emanava um ar de arrogância que mantinha qualquer um à distância. Seu terno branco impecável, feito sob medida, refletia não só riqueza, mas também a solidão de um homem que nunca conhecera afeto verdadeiro. Criado em uma mansão sem calor humano, Alexander vivia sob a pressão constante do avô, Henry King, o patriarca que exigia que ele se casasse e mantivesse a tradição da família. Mas para Alexander, o amor não passava de um luxo desnecessário, algo que não tinha espaço em seu mundo de poder e prestígio. O destino, porém, gosta de brincar com ironias cruéis. Emily, correndo para entregar seu pedido, não percebeu a figura imponente que bloqueava seu caminho. O som estridente dos freios ecoou na rua. A bicicleta tremeu, e então veio o impacto. A bandeja se virou no ar e as 2 xícaras de café se derramaram, respingando diretamente no terno branco perfeito de Alexander. O aroma do café quente se espalhou pelo ar, junto com a tensão do momento. Emily saltou da bicicleta em pânico, as mãos trêmulas tentando, com um guardanapo amarrotado do bolso, limpar a mancha marrom que se espalhava pelo peito dele. Meu Deus, me desculpe. Eu não queria. Eu juro que pago pelo terno. Eu. Eu. Sua voz tropeçava nas palavras, os olhos marejados de culpa e confusão. Alexander baixou o olhar para a mancha, depois ergueu lentamente os olhos para ela. Seu olhar gélido se fixou no dela, penetrante, como lâminas afiadas. Um sorriso irônico curvou seus lábios antes que sua voz baixa e cortante ecoasse. Você acha que derramar café em mim é um jeito de chamar minha atenção? Se era isso que queria, escolheu o pior método possível. O coração de Emily disparou, e o pânico se transformou em raiva. Ergueu-se diante dele, mesmo alcançando apenas seu ombro, e retrucou firme, ainda que sua voz tremesse de tensão. Chamar sua atenção? Por favor. Você acha mesmo que todo mundo sonha em se aproximar de um arrogante como você? Eu estava apenas trabalhando, não encenando um truque barato. Alguns curiosos pararam para assistir à cena. A jovem de avental de cafeteria desafiando o homem de aparência impecável e poder evidente. Alexander arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia. Trabalhando? Da próxima vez, preste mais atenção, para que sua falta de cuidado não prejudique os outros. Ele se virou para ir embora, mas Emily não deixou barato. Prejudicar os outros? Um terno pode ser lavado.
Mas e eu que acabo de perder um cliente? Quem sai pior nessa história? Gritou, misturando frustração e uma pitada involuntária de humor. Alexander parou, girou lentamente, os olhos azuis faiscando de surpresa. Raríssimos tinham coragem de enfrentá-lo assim, e contra sua própria vontade, gravou o rosto dela na memória. É melhor você ter mais cuidado da próxima vez, disse ele friamente, encerrando a conversa antes de entrar no carro, deixando Emily parada ali com sua bicicleta, tomada por uma irritação fervente. Em casa, Emily contou a história para Ethan, alternando entre risadas irônicas e suspiros. Aposto que aquele cara nunca precisou se preocupar com dinheiro um único dia na vida. Vive mesmo nas nuvens. Ethan soltou uma risada fraca da cama do hospital, mas seus olhos ganharam um brilho por causa da leveza da irmã. Para Emily, o irmãozinho era a única razão de continuar. Não importava o quanto a vida fosse cruel. Enquanto isso, Alexander estava em seu luxuoso escritório, observando a cidade do alto do 50º andar. A imagem daquela garota atrapalhada passou rapidamente por sua mente, mas ele a descartou de imediato, convencendo-se de que era um incidente trivial, indigno de sua atenção. O que ele não sabia era que esse encontro aparentemente insignificante mudaria o destino de sua vida. Naquela noite, os lustres imponentes do Grand Royal Hotel iluminavam cada canto do salão principal, onde acontecia o tradicional baile beneficente. Era o evento que reunia a elite, pessoas dispostas a gastar fortunas para comprar uma reputação de generosidade. Encostada discretamente em um canto, Emily Parker segurava com força uma bandeja vazia, os olhos atentos percorrendo a multidão extravagante. Ela não pertencia àquele mundo. O vestido preto simples, emprestado de uma amiga, destoava das joias e dos trajes que valiam milhares de dólares, mas Emily não estava ali para se exibir. Estava ali por Ethan. O hospital onde ele era tratado organizava aquele evento, e ela havia se oferecido como voluntária, na esperança de conseguir doações dos ricos presentes. Cada centavo poderia significar mais um dia de vida para o irmão que ela amava acima de tudo. A poucos metros dali, Alexander King se destacava entre empresários e repórteres. O terno preto impecável realçava sua postura imponente e o ar gélido que carregava. Ele não estava ali por compaixão, mas por obrigação social imposta por sua poderosa família. Na mesa de honra, sentado como um soberano, estava Henry King, o avô de Alexander. Magro, cabelos prateados, olhar cortante. Ele acompanhava cada gesto do neto com atenção, e as palavras ditas durante o jantar da semana anterior ainda ecoavam na mente de Alexander. Não tenho muito tempo, Alexander. Quero ver você casado com uma moça decente antes de fechar meus olhos. Para Alexander, aquilo era apenas mais um fardo. Ele não acreditava em amor e, menos ainda, desejava se prender a um casamento arranjado. A noite seguiu com brindes vazios e sorrisos forçados, até que um acidente inesperado quebrou a calmaria. Uma vela decorativa tombou com a rajada de vento e a chama rapidamente alcançou a toalha de uma das mesas. Em instantes, fumaça se espalhou pelo salão. Gritos ecoaram enquanto a multidão entrava em pânico, empurrando-se em direção às saídas. Emily, que passava com uma bandeja de água, reagiu sem hesitar. Largou a bandeja e correu, usando o próprio casaco para abafar as chamas antes mesmo que os funcionários do hotel conseguissem agir. Seu gesto rápido arrancou olhares admirados, mas ela não se importou. Só queria que o evento continuasse. Precisava alcançar seu objetivo. Do outro lado, Alexander observava a cena com a testa franzida. Reconheceu a pequena figura que lutava contra o fogo. Era a mesma garota que havia derramado café sobre ele no dia anterior. Mas não teve tempo de refletir. No meio da confusão, o anel de família que usava na mão esquerda, uma peça de ouro maciço com o emblema da águia dos King, escorregou e rolou pelo chão. Alexander tentou recuperá-lo, mas a multidão agitada o afastou. Exausta após apagar o fogo, Emily caiu de joelhos, ofegante. Ao baixar os olhos, algo brilhou entre os tecidos chamuscados. Era o anel.
pesado, detalhado, claramente valioso. Ela o pegou, pretendendo devolver ao dono, quando uma voz grave e autoritária ecoou atrás dela. Jovem, o que está segurando? Emily se virou. À sua frente estava Henry King, apoiado na bengala, o olhar fixo no anel em sua mão. Antes que ela pudesse responder, ele inclinou a cabeça e, para a surpresa de todos, abriu um raro sorriso. O anel da família King. Então é assim que o destino se revela. Sua voz ressoou pelo salão, chamando a atenção dos presentes. Emily piscou, confusa, tentando entender, quando Alexander retornou, ainda atordoado após acalmar parte da multidão. Henry ergueu a bengala e, com uma firmeza inabalável, proclamou: Alexander, não esperava que anunciasse sua noiva dessa maneira. Alexander congelou. O olhar foi de seu avô para Emily, e então para o anel em sua mão. Em um instante compreendeu o terrível mal-entendido. Mas antes que pudesse abrir a boca para contestar, Henry ergueu a voz mais alto ainda, solene, incontestável. Todos, parabenizem meu neto e esta jovem, a futura senhora King. O anel da família em sua mão era a prova mais clara. A plateia explodiu em aplausos, câmeras girando em sua direção, flashes iluminando cada detalhe. Emily permaneceu paralisada, as mãos trêmulas apertando o anel, a voz embargada. Não, senhor. O senhor está enganado. Eu só o encontrei, não é meu. Mas Alexander, sentindo o peso do olhar severo de seu avô e das dezenas de olhos fixos nele, percebeu que negar seria humilhante. Uma falha que alguém como ele não podia se permitir. Avançou um passo e seu olhar gélido pousou sobre Emily, como uma ameaça muda. Então virou-se para a multidão, a voz baixa, porém implacável. Muito bem, ela é minha futura noiva. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Emily ficou atônita, o coração disparando. Não, eu não sou... O que está dizendo? Tentou protestar, mas o olhar dele, impenetrável como gelo, a calou. Alexander inclinou-se, sussurrando apenas para ela. Fique quieta, a menos que queira que as coisas piorem. O tom carregado de ameaça fez um arrepio percorrer sua espinha. Ela queria gritar, fugir, mas seus pés pareciam pregados ao chão. Henry, satisfeito, juntou os dois, forçando sorrisos para as fotos. Pegou a mão de Emily, colocou o anel na palma de Alexander e ordenou. Coloque no dedo dela. É nossa tradição. Alexander cerrou o maxilar, mas não ousou desafiar o avô diante de todos. Segurou a mão pequena e trêmula de Emily e deslizou o anel em seu dedo. O frio do metal contra sua pele foi como um lembrete cruel da situação absurda. A multidão aplaudiu, mas Emily se sentia sufocar. Buscou o olhar de Alexander, esperando que ele desfizesse o erro. Mas ele apenas desviou, os olhos escurecendo de raiva contida. Para ele, ela era um desastre inesperado. Para ela, ele era um pesadelo que invadia sua vida já em ruínas. Quando a gala terminou, Alexander a puxou para um canto isolado, sua voz gélida cortando o ar. Não pense que isso é real. Fiz apenas para agradar meu avô, saiba o seu lugar. Emily, embora assustada, ergueu o queixo firme. Eu não quero nada com você, mas se não consertar isso, eu mesma vou. Ele sorriu de canto, aquele sorriso debochado, retornando. Vá em frente, mas não diga que não avisei. Aquele mal-entendido causado por um anel que ela havia apenas recolhido do chão se transformava em uma realidade indesejada. Emily não imaginava que a decisão precipitada de Alexander a arrastaria para um casamento sem escapatória e mudaria a vida de ambos para sempre. 2 dias após o caótico baile de caridade, Alexander King apareceu na porta do Bean Haven Coffee Shop em uma tarde chuvosa. O sino soou quando ele entrou, o terno cinza escuro colado ao corpo molhado, ressaltando sua imponência e frieza. Emily, cansada depois de um longo dia, limpava o balcão. Ao erguer os olhos, franziu a testa ao reconhecê-lo.
O olhar profundo e gelado dele encontrou o dela, carregado de uma determinação que a deixou em alerta. O último cliente saiu em silêncio, deixando para trás apenas o som abafado da chuva contra os vidros. Você. A voz dele era baixa, mas autoritária. Venha, precisamos conversar. Sem esperar resposta, caminhou até um canto reservado. Emily largou o pano de qualquer jeito e se aproximou, o olhar firme e desafiador. Vou direto ao ponto, disse ele, as mãos nos bolsos, o ar de quem dava ordens e não aceitava negativas. Depois da gala, meu avô quer que nos casemos imediatamente. Eu cubro todas as despesas do hospital do seu irmão, se você aceitar. Emily deixou escapar uma risada amarga, interrompendo-o antes mesmo de terminar. Casar com você? Está louco? Acha que é algum prêmio de ouro que todo mundo sonha em conquistar? Sua voz, ríspida e sarcástica, ecoou pelo café vazio. Eu não sou marionete para você e seu avô controlarem. Saia daqui agora. O semblante de Alexander se fechou, os olhos escurecendo como tempestade. Tem certeza? Essa é a sua única chance de salvar seu irmão. Emily deu um passo à frente, cutucando o peito dele com o dedo. Você acha que não sobrevivo sem o seu dinheiro? Pode me jogar na rua, que ainda assim vou viver sorrindo. Não sonhe que vou me curvar diante de você. Ela virou-se para ir embora. Alexander não disse mais nada. Apenas deixou o café. Sua figura alta desapareceu na chuva. Emily acreditou que ali terminava aquela história. Mas na manhã seguinte, ao visitar Ethan no hospital, o médico-chefe a chamou em particular. Sua voz grave pesou no ar. Senhorita Parker, a cirurgia gratuita de Ethan, que seria custeada por uma organização beneficente, foi adiada indefinidamente. O financiamento foi retirado de forma repentina. Sem pagamento, não poderemos prosseguir. Emily ficou paralisada, lágrimas marejando os olhos. Adiada? Mas na semana passada o senhor disse que já estava tudo certo. O médico suspirou. Sinto muito. A decisão não está em nossas mãos. Ela correu para casa, fazendo ligações desesperadas, mas não encontrou nenhuma solução. Aquela noite, sentou-se ao lado da cama de Ethan, observando o rosto pálido do irmão adormecido, e mesmo com o coração dilacerado, murmurou, para si mesma: Eu vou encontrar um jeito. Eu sempre encontro. Na manhã seguinte, Alexander voltou à loja. Emily, com os olhos vermelhos, mas cheios de firmeza, o encarou assim que ele entrou. O que você quer agora? Disparou. Ele puxou um documento, um contrato com o selo da King Enterprises, garantindo o financiamento da cirurgia de Ethan. Seu irmão terá a cirurgia sem custos, disse friamente, mas apenas se você se casar comigo. Recuse, e ele não terá chance alguma. Emily arrancou o papel das mãos dele, os olhos percorrendo cada linha até perceber a verdade. King Enterprises era o patrocinador original, e Alexander havia dado a ordem para o hospital pressioná-la com a ameaça de retirar os fundos. Desgraçado! Gritou ela, as lágrimas agora de pura fúria. Você usaria o Ethan para me forçar? Alexander não vacilou. Aceite e ele vive. Recuse e arque com as consequências. Emily quis acertá-lo com um soco, mas a imagem do irmão a paralisou. Entre dentes, cuspiu. Está bem, eu me caso com você. Mas vai se arrepender de me arrastar para isso. Ele apenas sorriu de canto. Ótimo. O casamento será em 3 dias. 3 dias depois, o Grand Royal recebeu novamente um evento grandioso. Desta vez o casamento. Lustres faiscantes, orquestra ao vivo, centenas de convidados da elite. Henry King, radiante, via naquele dia a afirmação do poder e da continuidade da família. Emily foi obrigada a vestir um vestido luxuoso, alta costura de Paris, cravejado de pérolas e camadas delicadas de tule branco. Diante do espelho, esboçou um sorriso amargo. Pareço uma princesa, mas me sinto uma prisioneira. Alexander, impecável em um terno preto sob medida, deslizou o anel da família em seu dedo, o olhar gélido e distante.
Quando o padre declarou-os marido e mulher, Emily virou o rosto, mas sustentou um sorriso forçado diante da plateia. Após a cerimônia, Alexander a levou para sua mansão, uma propriedade imensa no alto de uma colina, rodeada de pinheiros e janelas de vidro que dominavam a vista da cidade. O interior era frio, opulento, com pisos de madeira polida e móveis minimalistas, como um palácio de gelo. Seu quarto é no segundo andar, disse ele sem sequer olhá-la. Raramente estou aqui. Sinta-se em casa, mas não toque nas minhas coisas. E partiu, deixando Emily sozinha no imenso átrio, abraçada à sua velha mochila de lona. Presa naquele casamento, Emily se recusou a sucumbir ao desespero. Era resiliente, otimista, capaz de encontrar alegria mesmo em meio às piores circunstâncias. No primeiro dia, explorando a mansão, encontrou um jardim abandonado nos fundos. Flores silvestres e arbustos tomados pelo mato. Riu sozinha. Parece comigo, esquecida, mas ainda resistindo. Ela começou a cuidar do espaço, arrancando ervas daninhas, regando, podando. Numa tarde banhada pelo dourado do pôr do sol, sentou-se no jardim cantando baixinho uma antiga canção que a mãe costumava entoar. Um sorriso luminoso lhe iluminava o rosto. Sem saber, era observada. Alexander, que havia chegado mais cedo, a viu pela janela do andar de cima. A pequena figura, vibrante entre as flores, fez seu coração vacilar por um instante. Ilusão, murmurou, afastando a ideia e se refugiando no escritório. Nos dias seguintes, a hostilidade entre os dois não diminuiu. Emily evitava conversar com ele, mantendo-se firme, mas ainda encontrava pequenas alegrias. Tomou para si um canto da cozinha, onde preparava pratos simples, torradas, sopa de tomate, cantarolando enquanto cozinhava. Certa noite, Alexander chegou tarde e, ao passar pela cozinha, ouviu sua voz cantando. Parou à porta, escondido, observando-a dançar sozinha ao ritmo improvisado. A melodia clara e alegre contrastava com o silêncio frio da casa. Ele balançou a cabeça, murmurando: "Ela não passa de uma ferramenta", e subiu as escadas. Mas então algo inesperado aconteceu. Era o aniversário de Emily. Um segredo guardado apenas em seu pequeno diário. Alexander, durante uma ida às compras para um parceiro de negócios, escolheu impulsivamente um buquê de rosas brancas. Justificou a si mesmo: "Combinam com a casa". De volta à mansão, viu Emily cuidando do jardim e, sem pensar muito, deixou o buquê sobre a mesa da cozinha, junto de um bilhete. "Para você". Quando Emily entrou e encontrou as flores, ficou imóvel por alguns segundos. Depois, riu alto, incrédula, com lágrimas de surpresa brilhando em seus olhos. Quem diria que aquele homem arrogante fosse capaz de comprar flores? Emily arrumou-as em um vaso e colocou no jardim. Não agradeceu, mas por dentro sentiu o coração aquecer levemente. Pela primeira vez, percebeu que Alexander não era feito só de gelo. Numa manhã, ao visitar Ethan, recebeu a notícia que a cirurgia havia acontecido conforme prometido. O médico explicou que o financiamento da caridade havia sido restabelecido. Emily sabia a verdade. Era obra da King Enterprises. Outra vez, ao deixar um copo cair e se estilhaçar no chão da cozinha, Alexander surgiu de repente, agachando-se em silêncio para recolher os cacos. Emily arqueou as sobrancelhas e soltou um riso sarcástico. "Nunca pensei que você se abaixaria para pegar algo do chão." Ele se afastou sem dizer uma única palavra, como sempre. A muralha entre os dois permanecia firme, mas pequenas fagulhas começaram a surgir, mesmo que nenhum deles ousasse admitir. 3 meses após o casamento, a vida na mansão de Alexander King já não era feita apenas de silêncios gelados. Emily Parker, com sua resiliência e espírito vibrante, transformara o espaço sombrio em algo habitável. O pequeno jardim agora florescia com flores silvestres. O aroma de pão torrado invadia a cozinha, e sua voz, cantando de vez em quando, ecoava pelos corredores imensos. A relação com Alexander, no entanto, seguia distante.
sem cumprimentos, sem trocas de olhares, mas Emily se recusava a afundar em tristeza. Para ela, fosse na rua ou em um palácio, encontraria sempre um jeito de viver com alegria. Tudo começou a mudar com algo simples: comida. Emily nunca cozinhava para Alexander de propósito, mas quando havia sobra, deixava no balcão como se fosse por acaso. Já que sobrou, tanto faz, murmurava, colocando o prato à vista. Na primeira vez, foi um prato de espaguete ao molho de tomate, coberto por queijo dourado derretido. Alexander, chegando tarde após um dia exaustivo, olhou para o prato com desconfiança, mas, faminto, acabou se sentando. O sabor o surpreendeu, intenso, equilibrado, muito distante das refeições sofisticadas dos restaurantes que frequentava. Comeu tudo em silêncio, lavou o prato e subiu. Com o tempo, tornou-se rotina. Emily preparava pratos simples, mas irresistíveis: sopa cremosa de abóbora, panquecas crocantes de batata, frango assado com mel. Nunca os oferecia, apenas deixava à mão. Alexander, no início, dizia a si mesmo que eram apenas sobras, mas logo começou a chegar em casa mais cedo, especialmente nas noites em que ela costumava cozinhar. Certa noite voltou tarde e não encontrou nada sobre a mesa. Andou pela cozinha, inquieto, olhando em volta, e subiu irritado sem entender o porquê. Em troca, Alexander passou a responder com gestos sutis, escondendo o verdadeiro motivo. Às vezes trazia frutas, laranjas doces, peras maduras, e deixava sobre a mesa resmungando: "Comprei para um cliente, peguei a mais." Emily sorria de canto, consciente da mentira disfarçada. "Seus clientes devem adorar frutas, não é?" Provocava, mas aceitava o presente. De vez em quando aparecia com pequenos buquês, cravos cor-de-rosa, margaridas brancas. Sempre repetia a mesma desculpa: era para um cliente. Emily arrumava as flores no jardim e ria sozinha. Esse homem não consegue simplesmente dizer a verdade. Ainda assim, os dois seguiam como linhas paralelas, sem diálogos longos, sem trocas de olhares duradouros. Para Emily, ele ainda era o homem que a forçara a um casamento indesejado. Para Alexander, ela era um dever que precisava suportar. Mas os pequenos gestos, o prato vazio, o vaso de flores, as frutas sobre a mesa, começaram a criar raízes invisíveis. Naquela noite, porém, um jantar luxuoso aconteceria na mansão de um dos principais parceiros da King Enterprises. A presença de Alexander era obrigatória, e por ordem de Henry King, Emily também deveria ir, como parte da imagem da família. Ela vestiu um deslumbrante vestido verde esmeralda, presente do sogro, que moldava suas curvas e ressaltava sua beleza radiante. Ao entrar no salão iluminado por lustres imponentes, ergueu um sorriso forçado e sussurrou para si mesma: "Finja que é apenas uma peça de teatro grátis." Alexander, ao lado dela, usava um terno preto impecável, o olhar frio de sempre, distante. O ambiente estava cheio de risadas falsas e conversas polidas. Emily, um pouco deslocada, ficou próxima ao buffet, segurando um copo de suco de laranja, observando as pessoas com sua leveza habitual. "Pelo menos a comida é boa", murmurou, tentando se divertir em silêncio. Os olhos de Emily se voltaram para Alexander, cercado por um grupo de amigos, homens ricos, internos impecáveis, rindo descontraidamente. Ela não tinha a intenção de escutar, mas uma brisa vinda da janela aberta trouxe até ela cada palavra com clareza. Alexander estava de costas, taça de vinho tinto na mão. Um amigo loiro, alto, já alterado pela bebida, deu um tapa em seu ombro e riu alto. "Ei, Alex, e a sua esposa relutante? Ouvi dizer que você só se casou porque seu avô obrigou, não é?" Um sorriso sarcástico surgiu nos lábios de Alexander. Ele ergueu a taça, deu um gole tranquilo e respondeu, a voz baixa e afiada como lâmina: "Ela acha que é digna de mim só porque vivemos juntos alguns dias. Uma garota insignificante como ela jamais poderia entrar no meu mundo. Isso é apenas uma farsa para agradar meu avô."
As palavras atingiram Emily como um punhal no peito. O copo de suco de laranja tremeu em suas mãos, algumas gotas espirrando no chão. Insignificante. Jamais poderia entrar no meu mundo. As frases ecoavam como marteladas, despedaçando o otimismo que ela vinha cultivando nos últimos 3 meses. Ela havia suportado tudo por Ethan, tentado encontrar alegria naquela casa gelada, até cozinhado para Alexander sem perceber. Mas para ele, ela não passava de uma piada, um alvo barato para ridicularizar diante dos amigos. Emily pousou o copo com cuidado sobre a mesa, as mãos cerradas para conter as lágrimas. Sem olhar para trás, saiu apressada do salão, determinada a não deixar ninguém testemunhar sua dor. Do lado de fora, a noite era fria. O vento sacudia o tecido fino do vestido e as lágrimas finalmente escaparam, deslizando em silêncio. De pé sob um velho carvalho, ela murmurou para si mesma: Eu não sou lixo para ele pisotear. Eu valho mais do que isso. Sua dignidade, a única coisa que jamais havia deixado o mundo arrancar dela, agora estava em frangalhos pelas mãos do homem que era forçada a chamar de marido. Alexander, sem imaginar que ela ouvira, continuou a conversa casualmente. Mas quando se virou para procurá-la e ir embora, ela já não estava mais ali. Um funcionário informou que a senhora King havia saído muito antes. Um leve desconforto o atingiu, mas ele afastou a sensação. De volta à mansão, procurou-a no jardim. Silêncio. No segundo andar, bateu à porta do quarto dela. Nenhuma resposta. Ao abrir, encontrou o espaço quase vazio, restando apenas a velha bolsa de lona sobre a cama. Um sinal de que ela havia decidido se afastar. Nos dias seguintes, Emily passou a evitá-lo completamente. Ficava na mansão apenas por causa de Ethan, mas fazia de tudo para que seus caminhos não se cruzassem. Trancava-se no quarto, só saía quando ele não estava. A mesa da cozinha não tinha mais sobras de comida. O jardim antes vivo estava abandonado. Seu canto alegre tinha desaparecido. E, para sua surpresa, Alexander começou a sentir um vazio estranho. Percebia a ausência do cheiro da comida simples que ela preparava, das flores que cuidava com carinho, da melodia suave que costumava ecoar pela casa. Um dia, voltou mais cedo, passando pela cozinha na esperança de encontrar algum sinal, mas encontrou apenas silêncio. O limite veio numa tarde chuvosa, quando finalmente a viu no jardim, regando as flores, a primeira vez em dias. Aproximou-se, a voz áspera. O que você pensa que está fazendo? Qual é o sentido de ficar se escondendo de mim? Emily se virou, os olhos vermelhos, mas ardendo de fúria. Atirou o regador ao chão, a voz cortando como lâmina. O escondendo? Você acha que eu quero estar perto de você depois do que disse naquela festa? Alexander se enrijeceu. Festa? Que bobagem é essa? Emily avançou um passo, o dedo em riste contra o peito dele, a voz trêmula de dor e raiva. Não se faça de idiota, eu ouvi cada palavra. Uma garota insignificante que jamais entraria no seu mundo. Foi isso que você disse, não foi? Eu sou lixo para você rir junto dos seus amigos? As lágrimas escorriam, mas ela não as enxugou. Encarava-o com um misto de mágoa e desprezo. Alexander lembrou da noite, mas ao invés de se desculpar, deixou a raiva falar mais alto. E daí? Quem você pensa que é para exigir minha consideração? Você é apenas parte de um acordo. Não se esqueça disso. As palavras, geladas e cruéis, jogaram combustível no incêndio. Emily soluçou em um grito sufocado. Um acordo? Então chega. Prefiro viver na rua a suportar você. Ela virou as costas e correu para dentro, deixando Alexander parado, o olhar carregado de raiva e um desconforto que ele não conseguia explicar. Na noite seguinte à briga, a mansão de Alexander King mergulhou em escuridão e silêncio mortal. Do lado de fora, a chuva caía pesada, cada gota martelando contra os vidros, refletindo o turbilhão no coração de Emily Parker. Ela estava sentada na cama do segundo andar, agarrada à velha bolsa de lona.
o último pedaço de liberdade que ainda carregava antes de ser arrastada para aquele casamento forçado. As lágrimas já haviam secado, mas as marcas ainda riscavam seu rosto. Seus olhos, porém, queimavam com uma chama resiliente. As palavras de Alexander ecoavam em sua mente. Quem você pensa que é, para exigir minha consideração? O golpe final que esmagara a frágil esperança que ela ainda guardava. Mas Emily não era alguém que se quebrava facilmente. Ela havia sobrevivido a dias de fome, rido mesmo diante das pancadas da vida. Mas, desta vez, seu orgulho fora esmagado além do suportável. Não podia ficar ali nem mais um segundo. Não pelo dinheiro, nem por Ethan, mas por si mesma. Levantou-se, arrancou uma folha de seu pequeno caderno e rabiscou algumas linhas trêmulas. Não quero mais ser um peso para você. Adeus. Deixou o bilhete sobre a mesa, fechou a bolsa e saiu do quarto. A escuridão engoliu sua pequena silhueta quando deixou a mansão, carregando consigo a dor e a firme decisão de não olhar para trás. Na manhã seguinte, Alexander retornou cedo, depois de uma longa noite de trabalho, tentando sufocar a raiva e a inquietação que se recusava a encarar. Entrou no imenso saguão, tirou o casaco encharcado e o pendurou, esperando sentir o aroma de comida vindo da cozinha. Ou ouvir o canto suave de Emily, sons que havia aprendido a esperar sem perceber. Mas não havia nada. A casa estava vazia, mais fria do que nunca, como se tivesse perdido a alma. Franziu a testa, foi até a cozinha, mesa limpa, impecável. Nenhum prato de espaguete, nenhuma panqueca de batata, nenhum sinal dela. Subiu ao segundo andar, bateu à porta do quarto dela, a voz curta. Emily, você está aí? Silêncio. Empurrou a porta e congelou diante da cena. O quarto vazio, a cama arrumada, o guarda-roupa entreaberto, sem vestígios de roupas, e sobre a mesa um único bilhete, solitário. Pegou-o com as mãos tensas. Não quero mais ser um peso para você. Adeus. O papel escorregou de seus dedos. Pela primeira vez na vida, Alexander sentiu um vazio rasgar-lhe o peito. Correu até o jardim, onde tantas vezes a vira cantar, cuidando das flores silvestres. Mas ela não estava lá. Apenas as margaridas brancas, compradas por ele na semana anterior, já murchavam, zombando de sua indiferença. De volta à cozinha, encontrou o avental gasto que Emily usava, marcado por manchas e queimaduras de suas receitas. Agarrou o tecido áspero e as lembranças o atingiram como uma onda impiedosa. O sorriso dela no jardim, iluminado pelo sol dourado, tocando as flores como se fossem preciosas. O canto suave, aquecendo as noites em que ele parava, escondido, para ouvir. A sopa de abóbora que no início ele desprezou, mas depois passou a esperar com ansiedade. As frutas e flores que deixara sobre a mesa, mentindo que eram sobras de clientes apenas para vê-la sorrir. Momentos banais que sempre fingira não importar. Agora o perfuravam como punhais. O que eu fiz com ela? Ecoou em sua mente pesado, cortante. Afundou no sofá, o avental preso em suas mãos. Pela primeira vez, encarou o vazio que criara. A casa, antes fortaleza de solidão perfeita, agora era um túmulo gelado, sem risos, sem aromas, sem Emily. Ele havia se acostumado com ela, precisava dela, mas seu orgulho o cegara. Levantou-se e foi até a sacada. As luzes da cidade brilhavam à distância, o vento frio cortava, mas ele só sentia o peso surdo no coração. As palavras cruéis ditas na festa ecoaram em sua mente. Uma garota como você jamais poderia fazer parte do meu mundo. Agora, voltavam como fantasmas para assombrá-lo. Ele estava errado. Emily não era pequena, não era insignificante. Ela era a única que trouxera luz ao seu mundo congelado. E ele mesmo havia apagado essa luz. Como pude ser tão estúpido? Por que não percebi antes? As camadas mais profundas de Alexander começaram a emergir. Recordou o primeiro encontro, o café derramado, a ousadia dela ao enfrentá-lo sem medo.
Pensou no sacrifício que fizera ao casar-se com ele apenas por Ethan, e lembrou do olhar desafiador dela na última briga, quando gritara que preferia viver na rua a suportar sua arrogância. Emily não era fraca, era mais forte que ele, e ele fora cego demais para ver. Tremendo, agarrou o celular para ligar, apenas para perceber que sequer tinha o número dela. Correu de volta ao quarto, vasculhou gavetas, encontrou apenas pedaços de papel com receitas rabiscadas. Pegou um deles. Sopa de abóbora. Acrescentar um pouco de creme para mais sabor. As lágrimas vieram sem permissão. Alexander King, que não chorava desde a morte dos pais, agora estava destroçado. Seu orgulho se despedaçara. Enfim entendeu. Amava Emily. Não apenas agora, mas desde aqueles pequenos instantes que negara, quando escutava sua voz em segredo, quando devorava seu espaguete em silêncio, quando comprava flores só para vê-la sorrir. Mas agora ele havia percebido tarde demais. O medo de perdê-la para sempre tomou Alexander como uma onda furiosa, afogando qualquer resquício de razão. Onde ela está? Estará bem? A simples ideia de Emily sozinha no mundo, enquanto ele se afundava em arrependimento tardio, era insuportável. Sem pensar, correu até o carro, ignorando a chuva que encharcava suas roupas. Não tinha destino certo. Café Bean Haven, o hospital de Ethan, os becos que ela citara em conversas. Qualquer lugar poderia ser uma pista, mas não podia ficar parado. Eu preciso encontrá-la. Preciso consertar isso. No banco ao lado, o bilhete dela queimava em sua memória. Não quero mais ser um peso para você. Adeus. Enquanto isso, Emily estava em um motel barato, próximo ao hospital, agarrada à velha bolsa, observando a chuva escorrer pela janela. Já não chorava. Decidira seguir vivendo como sempre fizera, firme, resiliente. Mas a dor ainda ardia dentro dela, como brasas ocultas. Do outro lado da cidade, Alexander dirigia pelas ruas escuras, olhos vermelhos pela falta de sono, coração esmagado pelo peso da culpa. Por 3 dias vagou sem comer, sem descansar, até que uma lembrança surgiu. O nome da cidade natal de Emily, a mais de 100 quilômetros dali, onde crescera com Ethan. Era sua última esperança. Dirigiu noite adentro, chegando ao amanhecer. Parou em frente a uma lanchonete de beira de estrada, Mama's Kitchen. Pelos vidros embaçados, viu-a, Emily de avental verde, limpando mesas com um sorriso cansado. Estava mais magra, os olhos marcados, mas ainda havia nela a força que ele aprendera a admirar. O coração de Alexander martelava. Quis recuar, mas não podia sair dali sem enfrentá-la. Empurrou a porta, o sininho tilintando. Emily ergueu o olhar e o sorriso sumiu de imediato, substituído por uma dureza gélida. Limpou as mãos no avental e saiu de trás do balcão. — O que você está fazendo aqui? A voz dela era cortante. Ele não respondeu de imediato. Apenas a fitou, os olhos azuis agora cheios de dor e arrependimento. Então, diante do olhar atônito dos poucos clientes presentes, caiu de joelhos no chão gasto de madeira. — Emily, eu errei. Não mereço você, mas não consigo viver sem você. Me desculpe por cada palavra, cada atitude. Eu fui um bastardo e sei disso. Por favor, me dê uma chance de reparar. Emily ficou imóvel, as mãos cerradas em punhos, o coração latejando. As palavras cruéis ainda ecoavam. Uma garota insignificante nunca poderá entrar no meu mundo. A ferida ainda estava aberta. Ela respirou fundo, firme, e respondeu, a voz trêmula, mas inabalável. Você tinha razão. Nós somos de mundos diferentes. Volte para o seu. Eu não pertenço a ele. As palavras cortaram o ar, frias como gelo. Ela virou-se e entrou na cozinha, deixando-o ajoelhado, curvado em silêncio. Alexander não se levantou de imediato. Ficou ali alguns segundos engolindo a dor. Então se ergueu, os olhos endurecidos pela determinação. Ele sabia. Palavras não bastariam. Machucara a fundo demais, mas não podia desistir.
não agora que descobrira o quanto a amava. Alugou um quarto simples em um motel próximo, decidido a ficar na cidade. Se ela não o perdoaria, ele mostraria com ações que não era mais o homem arrogante que a ferira. No dia seguinte, voltou à lanchonete. Não para implorar novamente, mas para ajudar. De camisa simples, mangas arregaçadas, ofereceu-se para trabalhar sem receber nada, lavando pratos, limpando mesas, descarregando entregas. Emily o observou de soslaio, desconfiada, a voz ainda gélida. "O que pensa que está fazendo?" "Eu disse para ir embora." Ele respondeu baixo, mas firme. "Eu não vou. Estarei aqui, queira você ou não." Ela deu de ombros, convencida de que ele desistiria em poucos dias. Mas ele não desistiu. Trabalhou em silêncio, sem reclamar, mesmo quando suas mãos, acostumadas apenas ao toque do teclado, ficaram ásperas e avermelhadas pelo sabão. E então, quando Emily começava a acreditar que nada poderia surpreendê-la mais, um novo personagem entrou em sua vida. Tom, um mecânico bondoso da cidade. Alto, com os cabelos castanhos desalinhados, um sorriso caloroso e olhos sinceros. Assim era Tom. Ele frequentava o restaurante simples onde Emily trabalhava, sempre trazendo pequenos presentes. Uma cesta de maçãs de seu pomar, um bolo que ele mesmo havia assado. Gostava dela e não escondia isso. Certa vez ofereceu-se para reformar a velha casa da família, onde Emily estava hospedada temporariamente. Com a voz suave, disse: "Você não precisa voltar para a cidade, Emily. Pode recomeçar aqui. Eu vou te ajudar." Emily sorriu de leve, sem dar certeza, mas os gestos de Tom a confortavam. De longe, Alexander observava tudo. Via Tom fazê-la rir, aproximar-se ao consertar um cano no restaurante e sentiu pela primeira vez uma pontada de ciúme ardente. Não estava acostumado àquilo. Sempre tivera o controle, sempre fora o desejado. Mas agora temia perdê-la, não por orgulho, mas para um homem melhor do que ele, um homem que nunca a ferira. Foi essa dor que o obrigou a enfrentar seu maior desafio, provar o amor, não apenas em palavras, mas em atos. Passo a passo começou a mudar. Um dia, quando Emily adoeceu de tanto trabalhar, Alexander enfrentou a chuva para comprar remédio. Deixou o pacote à porta com um bilhete curto. "Tome." Não se desgaste. Não entrou, não pediu agradecimentos, apenas foi embora em silêncio. Outra vez, vendo-a lutar para replantar o jardim dos fundos, antigo orgulho de sua mãe, comprou sementes e ferramentas, ajudando a cavar a terra quando achou que ela não olhava. "O que está fazendo?" Emily perguntou desconfiada. "Só quero ajudar. Nada mais." Ele respondeu. Ela mantinha distância, mas não podia negar o esforço. Via-o atrapalhado, lavando pratos, tentando aprender a descascar batatas com a dona do restaurante, sentando-se no jardim com as mãos sujas de terra apenas para plantar flores. Pouco a pouco deixou escapar algumas palavras. "Está descascando errado assim." "Cuidado, não derrame a água." Para Alexander, cada palavra era uma vitória. Tom notou sua presença e não gostou. Um dia, confrontou-o do lado de fora do restaurante, a voz firme. "O que você está fazendo aqui? Emily não precisa de alguém como você. Alguém que a feriu." Alexander baixou a cabeça. "Eu sei que errei. Mas não vou desistir. Se ela escolher você, eu aceito. Mas antes, preciso consertar o que destruí." Tom não confiava nele, mas tampouco forçou Emily a escolher. Permaneceu ao lado dela, firme, forçando Alexander a se esforçar ainda mais. A cura veio aos poucos, em momentos pequenos. Numa noite, depois do restaurante fechar, Emily encontrou Alexander sentado no jardim, olhando as flores que havia plantado. Aproximou-se e sentou ao seu lado. Ficaram em silêncio até que ela perguntou com voz baixa: "Por que não vai embora?" "Já disse que não pertenço ao seu mundo." Alexander se virou para ela, os olhos intensos, sinceros. "Eu achava que meu mundo era tudo. Estava errado.
Meu mundo não significa nada sem você. Vou ficar aqui, com ou sem perdão, porque você é o único mundo ao qual eu quero pertencer. Emily não respondeu, mas também não se levantou. Fitou-o, exausto, humilde, sem a arrogância de antes. Pela primeira vez, uma centelha de esperança se acendeu em seu coração. A dor ainda existia, mas a persistência dele a tocava. Ainda não te perdoei, disse baixinho. Mas vou ver o que você faz a partir de agora. Não era uma promessa, mas para Alexander já era tudo. Nos dias seguintes, permaneceu ali, lado a lado com ela, aprendendo a viver de forma simples. Não era mais o CEO frio, mas um homem tentando reconquistar o amor que havia perdido. Tom continuava sendo um obstáculo, mas Alexander já não tinha medo. Pela primeira vez, entendia o valor do que lutava para preservar. Emily. As semanas no pequeno vilarejo passaram com sua persistência silenciosa. Mais de um mês ao lado dela, ajudando no Mama's Kitchen, aprendendo a viver humildemente. Emily ainda mantinha distância, seu olhar gelado, mas menos hostil. Ainda não te perdoei, mas vou ver o que faz. Alexander agarrava-se a essas palavras como a um fio frágil de esperança. Não pedia mais. Cada olhar, cada gesto, cada resposta curta era uma vitória. Mas o destino não permitiria que tudo fluísse em paz. Numa noite de tempestade, o céu da cidadezinha escureceu, trovões cortaram o ar e ventos furiosos fizeram os telhados velhos tremerem. Emily, como de costume, ficou até tarde no restaurante, ajudando a senhora. Lily a limpar após o movimento. Ela estava exausta. Dias intermináveis de trabalho, dores que nunca cicatrizavam, e o peso de cuidar de Ethan à distância haviam desgastado seu corpo e sua alma. Carregando uma bandeja de pratos pela estreita escada dos fundos, seu pé escorregou em um degrau molhado. Um grito breve ecoou, misturando-se à chuva antes que seu corpo despencasse, desmaiando entre cacos de vidro. Foi a senhora. Lily quem a encontrou caída, imóvel, com sangue escorrendo de um corte na testa. Desesperada, ligou para Alexander, que estava em seu motel a poucos quilômetros dali. Venha rápido! Emily caiu. Está muito mal. A voz dela tremia ao telefone. Alexander saltou da cama sem nem pegar o casaco. A tempestade rugia, as ruas estavam alagadas, a visibilidade quase zero. Mas nada importava. Pisou fundo no acelerador, o coração em disparada, repetindo apenas uma promessa em pensamento. Eu não posso perdê-la. Não posso. O carro derrapava nas curvas, os pneus ameaçando fugir para as valetas, mas ele não reduzia. A chuva castigava o para-brisa, trovões rasgavam o céu, e mesmo assim ele seguiu até o hospital local. Entrou na emergência encharcado, o cabelo grudado na testa, os olhos vermelhos de angústia. E lá estava ela. Emily deitada em um leito, a cabeça enfaixada, os olhos fechados. O médico explicou que era uma concussão leve e alguma perda de sangue, mas que se recuperaria com cuidados. Alexander aproximou-se, as mãos trêmulas segurando as dela, frias e frágeis. Ajoelhou-se, puxando-a para os braços, murmurando com a voz quebrada. Eu não vou te perder de novo. Eu juro. Pouco depois Tom chegou, avisado pela senhora. Lily. Parou na porta, observando Alexander abraçado a Emily, e seu olhar escureceu com ciúme e preocupação. Mas não entrou. Apenas deu meia volta em silêncio, deixando-os ali. Naquela noite, Alexander não saiu do quarto nem por um segundo. Permaneceu ao lado dela, segurando sua mão, trocando as bandagens quando a febre subia, limpando-lhe o suor da testa com um pano úmido. Quando Emily abriu os olhos pela manhã, encontrou-o ao lado, cansado, mas firme, as roupas ainda úmidas. Você... Por que está aqui? Murmurou fraca. Ele respondeu rouco, mas firme. Porque eu não poderia estar em nenhum outro lugar. Emily não disse mais nada, mas também não afastou a mão. Pela primeira vez, enxergou nele um Alexander diferente. Não o homem arrogante e frio, mas alguém apavorado com a ideia de perdê-la.
A dor ainda pulsava, por isso permaneceu em silêncio. A verdadeira prova veio logo depois. Ainda no hospital, seu assistente ligou. Um contrato milionário com um conglomerado internacional aguardava apenas sua assinatura na cidade. Se não voltasse naquele dia, perderia o negócio em que trabalhara por 6 meses. Senhor King, o senhor precisa retornar hoje. Caso contrário, será cancelado, insistiu a voz do outro lado. Alexander olhou para Emily adormecida e não hesitou. Desligou o telefone e respondeu por mensagem: cancele a reunião. Eu não vou. Deixou para trás o acordo, sua fortuna, seu império. Escolheu permanecer ali, naquela cidade pequena, cuidando dela. Naquela tarde, Emily acordou e o viu ainda ali, com um café frio nas mãos. Você não vai voltar para a empresa? Ouvi sua ligação, disse baixinho. Alexander sustentou seu olhar, sincero. A empresa não importa. Você importa. Eu já te perdi uma vez. Não vou perder de novo. As palavras a abalaram, não pela grandiosidade, mas pela verdade que carregavam. Sabia bem o valor daquele contrato, e a escolha dele era inimaginável, mas não deixou transparecer. Não diga coisas assim. Eu ainda não esqueci o que você fez, respondeu fria. Ele não recuou. Após sua alta, permaneceu na cidade, cuidando dela em cada detalhe. Aprendeu a viver como ela vivia, simples e de forma sincera, tentando reconstruir um elo através de pequenos gestos. Certa tarde, vendo-a cozinhar sopa no fogão do motel, não ficou apenas observando como antes. Pegou uma faca, atrapalhado. Me ensina a descascar batatas. Emily arqueou a sobrancelha, mas esboçou um leve sorriso. Você? Cozinhar. Boa sorte. Ficou ao lado dele, guiando sua mão, e embora ele tenha desfeito a batata em pedaços, ela não o afastou. A sopa naquele dia pareceu mais saborosa. Mais tarde, Alexander apareceu com um saco de sementes de margaridas, as flores favoritas dela. Juntos, sujaram as mãos de terra, plantando uma a uma no pequeno jardim. Ele estava coberto de suor, a camisa encharcada, mas sorria com uma leveza rara. Emily sentou ao lado, observando-o, e pela primeira vez não desviou o olhar. Por que você gosta de plantar flores? Perguntou. Ele respondeu sem pensar. Por que você gosta? Eu quero ver você sorrir como sorria na mansão. As palavras a silenciaram, mas seu olhar suavizou. Nos dias seguintes, ele continuou com os pequenos gestos. Trouxe-lhe chá quente nas noites em que ela trabalhava até tarde, consertou uma janela solta pelo vento, até aprendeu a assar pão com a senhora. Li-lhe só para surpreendê-la. Certa manhã, colocou na mesa um pão meio queimado com ar envergonhado. Não é tão bom quanto o seu, mas experimenta. Emily olhou para ele e de repente caiu na risada. A primeira risada genuína na presença dele. Você é impossível, disse, mas mesmo assim provou, mordendo aos poucos, como se cada gesto dele tivesse finalmente algum valor. Aos poucos, sem admitir, Emily começou a amolecer. Ela via a mudança, não apenas em palavras, mas em cada ato sincero. Alexander já não era o homem frio e orgulhoso de antes. Era um homem disposto a abrir mão de tudo por ela. Ainda assim, o medo de se ferir novamente a mantinha em guarda. Numa noite, sentados no jardim, ela murmurou: Não sei se consigo confiar em você de novo. Você me feriu demais. Alexander tomou a mão dela, firme, mas delicado. Eu sei. Não espero perdão agora, mas vou esperar o tempo que for preciso. Tom, que continuava presente, notou a mudança. Deixou de confrontar a Alexander com dureza, mas permaneceu ao lado de Emily, sendo apoio constante. Um dia perguntou diretamente: Você ainda o ama, Emily? Ela demorou a responder. Observou o jardim onde Alexander trabalhava e disse: Eu não sei, mas estou descobrindo. Tom apenas assentiu, afastando-se, deixando que fosse ela a escolher. A distância entre Emily e Alexander começou a diminuir, não por promessas grandiosas, mas por momentos simples e honestos.
Ela ainda não o perdoara por completo, mas já não o rejeitava. Para Alexander, cada sorriso, cada palavra dela, era como uma luz guiando-o na escuridão que ele mesmo havia criado. Ele sabia que a jornada estava longe do fim, mas não desistiria, porque Emily era tudo o que ele queria preservar. Meses se passaram naquele vilarejo. Alexander, com esforço silencioso, provava seu amor em cada detalhe. Emily, antes tão protegida pelo medo de sofrer de novo, já não conseguia negar. Seu coração estava se abrindo. Eles já não eram linhas paralelas, mas fios entrelaçados por sacrifício e confiança crescente. A chance de Alexander selar tudo veio em um segundo baile de caridade, no luxuoso Grand Royal. O mesmo lugar onde tudo começara com o anel herdado. Desta vez, não era Henry King que os obrigava. Era Alexander quem levava a Emily, de livre vontade, como um gesto para curar o passado. Ela vestia um simples e elegante vestido verde esmeralda, escolhido por ela mesma, e não um presente extravagante do avô dele. Ao entrar no salão, iluminado por lustres, Emily segurou a mão de Alexander, com um brilho de hesitação nos olhos, mas mais suave do que antes. O ambiente vibrava com risos e brindes. Alexander, impecável em um terno preto, permanecia entre os convidados, mas seu olhar não se afastava dela, que observava de canto, segurando um copo de suco de laranja. Ele sabia. Aquele era o momento. Não para provar algo ao mundo, mas a ela. Quando os organizadores o chamaram para falar como patrocinador principal, Alexander subiu ao palco, tomou o microfone e respirou fundo antes de começar. Senhoras e senhores, sua voz grave preencheu o salão. Um dia eu fui um tolo, arrogante, cego para o que realmente importava. Machuquei a pessoa que mais amo, a única que trouxe luz para o meu mundo gelado. Parou, procurando o olhar de Emily, seus olhos azuis carregados de emoção. Emily, você é tudo para mim. Errei ao te afastar. Mas hoje, diante de todos, quero dizer que eu te amo. Não por obrigação, não por acordos, mas do fundo do meu coração. Ele desceu do palco. A multidão o acompanhava em silêncio, surpresa. Quando parou diante dela, ajoelhou-se, puxando do bolso um anel simples de prata. Não o da herança, mas um que ele mesmo havia escolhido. Emily Parker, eu não mereço você, mas quero passar a vida tentando compensar o que fiz. Quer se casar comigo de novo? Desta vez, por amor? A voz dele tremia, quebrada pela emoção. Emily ficou imóvel, o copo tremendo em sua mão. As lágrimas encheram seus olhos. Não de dor, mas pela verdade nas palavras dele. As lembranças a invadiram. O dia em que ele ajoelhou pedindo desculpas no restaurante, as noites em que enfrentara tempestades para buscá-la, as vezes em que desajeitadamente descascava batatas ou plantava flores ao seu lado. Tudo passou diante dela como um filme, e pela primeira vez não sentiu medo. Ela pousou o copo, deu um passo à frente e diante de todos abraçou-o forte, deixando as lágrimas molharem o ombro dele. Sim, sussurrou com a voz embargada. Eu me caso com você. O salão explodiu em aplausos, mas para eles, o mundo se resumiu aos dois. Alexander a envolveu em seus braços, murmurando com gratidão. Obrigado por me dar essa chance. Emily sorriu entre lágrimas, encontrando enfim segurança no abraço dele. As flores silvestres que eles haviam plantado juntos desabrochavam vivas sob o sol. As mesas estavam postas de forma simples, com pão caseiro e sopa quente. Apenas alguns convidados próximos participaram. A senhora, Lily, Tom, que sorriu dando sua bênção, apesar da pontada de tristeza em seu olhar, e Henry King, sentado em uma cadeira de madeira, com um sorriso satisfeito no rosto. Quando o padre os declarou, marido e mulher, Henry apoiou-se em sua bengala e declarou com orgulho. Eu sabia que tinha escolhido bem. Minha nora é um tesouro.
E você finalmente enxergou isso, Alexander? Alexander inclinou-se diante do avô, segurando firme a mão de Emily, os olhos cheios de gratidão. A vida após o casamento não foi apenas feita de dias doces, mas de parceria diante dos desafios. Emily voltou para a cidade com Alexander, mas continuou trabalhando no Bean Haven. Ele a ajudava a cuidar de Ethan, garantindo os melhores médicos através da King Enterprises. Meses depois, Ethan recuperou-se completamente, e seu sorriso foi a maior recompensa para ambos. Um ano mais tarde nasceu um menino com os olhos azuis de Alexander e o sorriso radiante de Emily. Chamaram-no de Liam, símbolo de um novo começo e de um amor que havia triunfado sobre todas as provações. Alexander amadureceu profundamente nessa jornada. Deixou para trás a arrogância. Já não era mais o CEO frio obcecado por prestígio. Tornou-se um marido exemplar, preparando café para Emily todas as manhãs, lendo histórias para Liam à noite. Continuava à frente da King Enterprises, mas a família sempre vinha em primeiro lugar. Até passou a plantar flores no jardim da mansão, apenas para vê-la feliz. Emily, com seu otimismo resiliente e sua força, seguiu trabalhando no café. Mas agora, já não estava sozinha. Tinha uma família alegre, um marido amoroso, um irmão saudável e um filho precioso. Numa tarde tranquila, sentaram-se juntos no jardim. Emily observava Alexander brincar com Liam e sorriu. Houve um tempo em que acreditou que eles pertenciam a mundos diferentes, que o amor entre eles era impossível. Mas agora sabia. Seus mundos haviam se fundido por meio de um amor verdadeiro e de sacrifícios sinceros. Alexander percebeu seu olhar, caminhou até ela e segurou sua mão, sussurrando: "Obrigado por não ter desistido de mim." Ela apoiou a cabeça em seu ombro e respondeu baixinho: "Obrigada por ter me encontrado de novo, ali, banhados pela luz dourada do entardecer e rodeados de flores em plena floração, sabiam que o futuro lhes reservava apenas a felicidade simples e completa que haviam conquistado juntos. Se você acredita que o verdadeiro amor é capaz de resistir a todas as provações e que muitas vezes ele nasce das formas mais inesperadas, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta história com seus amigos. Para não perder histórias emocionantes e cheias de significado, inscreva-se no canal e ajude a espalhar mensagens de amor e esperança. Vamos celebrar juntos os momentos mais belos da vida e do amor. Um mês depois, celebraram um verdadeiro casamento. Nada luxuoso, mas íntimo e acolhedor, no quintal florido da casa de infância de Emily.